Quando eu acabo indo a uma livraria, aquele livro chamou minha atenção e eu li. Ler livros é realmente importante, e isso eleva seus padrões, sabe? Definitivamente deixou uma marca em mim. Você tem algo assim? Acho que vi isso por uns 6 dias seguidos. Isso realmente mexeu comigo. Ele é um gênio, ou melhor, alguém que empolga as pessoas. Esse é King Tomioka, o reluzente youtuber milionário. Obrigado por sintonizar novamente. Obrigado por acompanhar. Normalmente, a família Jodo dos novatos do King Tomioka é o King Tomioka ensinando todo tipo de coisa para eles. Mas eu acho que a família King Tomioka foi influenciada de alguma forma ao longo da vida. Eles foram influenciados por muita coisa. Por exemplo, o Hiro Sage. Sim, sinto que sou quem sou hoje graças ao Hiro-san. E desta vez, escrevi livros e filmes em gêneros além do rugby e esportes, seja música ou, indo ainda mais longe, citações famosas de pessoas conhecidas. Eu adoraria ouvir sobre esse tipo de coisa, se possível. Obrigado pelo seu tempo. Você costuma ler livros? Eu faço. Se eu leio algo hoje em dia, geralmente são livros que trazem algum tipo de insight ou aprendizado. Mas o que realmente me marcou provavelmente foi lá no ensino fundamental. Eu tinha sonhos e queria ter sucesso, sabe? Então, quando entrei numa livraria, vi um livro chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Carnegie. Li porque queria ter sucesso, queria me tornar titular do time ou ir para o Estádio Nacional. Quando entrei na livraria, aquele livro simplesmente chamou minha atenção, então eu li. Achei muito interessante e acabei lendo vários daquela série. Como Yomigaken é uma escola cristã, também tem o Evangelho de Mateus, peçam e lhes será dado. Esse é o meu trecho favorito da Bíblia. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Entrem pela porta estreita. Também tem um trecho que diz, a porta da destruição é larga e muitos entram por ela. Esse tipo de ensinamento existe, mas no fim das contas, a frase, o caminho se abrirá, combina muito com isso. O importante é continuar buscando o que você quer, e quando faz isso, o caminho é estreito. Isso significa que você precisa superar desafios para conseguir passar. Também é um ensinamento que diz que você não deve escolher apenas o caminho mais fácil. Acho que é aí que essas ideias realmente se alinham. Acho que é isso que significa. Também se conecta com a ideia de que todo mundo tem uma chance. Qualquer pessoa pode ter um sonho e se esforçar, e só de mudar sua mentalidade, as coisas podem mudar. Acho que o Carnegie transmite esse tipo de mensagem através de seus vários livros. Existem livros sobre como o caminho se abriu e outros sobre como influenciar pessoas. Eu li toda essa série. Então, quando você leu esses livros naquela época, o que o jovem Tomioka pensou? Eu pensei que se eu me esforçasse, poderia conseguir alguma coisa, então decidi dar o meu melhor também. Meu sonho era jogar no Estádio Nacional, mas meu time era fraco e perdemos na primeira rodada, e eu nem cheguei a ser titular. Era quase como se eu estivesse sendo intimidado, mas de alguma forma aqueles livros me confortaram. Eu realmente me identifiquei com essa mensagem. Se você não desistir e não escolher o caminho mais fácil, o caminho com certeza vai se abrir para você. Foi assim que comecei a me sentir. Por isso decidi continuar me esforçando ao máximo. Até hoje posso recomendar esses livros para qualquer pessoa que esteja assistindo isso. Eu realmente recomendo mesmo. Eles não são pesados, então por favor, deem uma lida. Tem algum outro livro que te marcou bastante? Talvez algo do Kotaro Sawaki da Unoya. Ele escreve sobre pessoas que se tornaram campeãs em várias áreas, pessoas que alcançaram um sucesso brilhante, mas também retrata os lados um pouco mais sombrios dessas pessoas. Para conquistar alguma coisa, mostra que todo mundo teve que sacrificar algo. Tudo isso é realmente verdade. É meio que um não ficção esportivo. Quando você leu esse livro? Foi depois que vim para Kobe, mas antes de me tornar titular. Alguém te recomendou esse livro? O Hiro-san me perguntou, você consegue ler livros? E eu simplesmente disse, sim, vou ler. Então, sinceramente, só fiz o que ele falou e li o livro. Na minha vida, acho que ele foi só o segundo fundador cujo conselho eu realmente ouvi e fui influenciado. Normalmente, eu não costumo dar muita atenção ao que as pessoas dizem, mas quando um fundador me disse para ler um livro, eu comprei todos. Bom, tem alguns que ainda não li porque são difíceis. Afinal, ele é uma pessoa muito inteligente. Ultimamente tem sido bem difícil com coisas como A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Tem algumas versões que são escritas de um jeito bem complicado, mas também existem versões em mangá, então eu comecei conquistando todas pelo mangá primeiro e depois fui passando para as mais difíceis aos poucos. Você sabe que dá pra fazer isso, né? Em alguns casos, eu só lia um índice e já sentia que tinha entendido. Meio que me convenci de que tinha entendido. Então, de que forma você recomendaria isso? É algo que você diria, você absolutamente precisa ler isso. Acho que sim, mas para ser sincero, eu mesmo não estudei tanto assim. Mesmo no nosso departamento de vendas, tem gente que acha que se tivesse uma formação acadêmica incrível, poderia mudar de vida ou algo assim. Mas nem sempre é assim que funciona, né? Isso significa que existem algumas lacunas em comparação com pessoas que aprenderam muito na vida. A gente precisa preencher essas lacunas. Ler livros é realmente importante, e isso eleva o seu padrão, né? Sua base com certeza aumenta.
Então, nesse sentido, quando alguém diz, vocês realmente deveriam ler isso, e você realmente lê, sempre tem partes de um livro que são totalmente novas para você e partes em que você pensa. Isso faz sentido. Praia Minha Arte da Guerra, do Sun Tzu, é um desses livros que faz você perceber. É isso mesmo. É assim que deveria ser, foi assim que aconteceu, e isso realmente faz você reafirmar essas coisas. Tem algumas partes que realmente ficam marcadas em você. Por exemplo, a ideia de que o resultado já está decidido antes mesmo da batalha começar, ou que o objetivo final é vencer sem nem precisar lutar. Esses são os principais aprendizados, né? No fim das contas é isso mesmo, né? Quando você coloca dessa forma, não é só sobre os livros que foram recomendados, mas também sobre o gênero. Tipo, é disso que se trata a batalha. Quando você ouve assim, começa a pensar que talvez seja verdade. Eu gosto de história e naquela época, sabe, o Kobe estava nessa posição. Existe uma diferença de nuance entre enxergar a grande escuridão pela perspectiva de quem está naquela posição e enxergar pelo lado de quem está prestes a derrotá-la. Eu sinto que essas perspectivas são um pouco diferentes. Ele sacrificou coisas assim para se tornar um campeão. Mesmo tendo se tornado campeão depois de se aposentar, acabou fracassando na vida desse jeito. Mesmo durante uma carreira que estava indo super bem, às vezes acontece algo inesperado, como uma lesão repentina. E existem histórias assim contadas sobre várias pessoas. Talvez isso também seja algo que eles queriam transmitir. Por exemplo, tinha esse cara, o Oba, que era o primeiro rebatedor daquele grupo. Ele nunca ouviu a contagem de 10 como campeão. Ele morreu em um acidente de carro, mas o foco não está realmente na morte dele. É mais sobre como, durante a carreira, ele passou por treinos exaustivos e cortes de peso vigorosos para se tornar campeão. Ele deixou um caderno, e o que mais me marcou foram todas as coisas que ele escreveu ali, como quanto era difícil e tudo mais. Ele também escreveu sobre a dor. É isso que eu quero dizer, simplificando. Mas sabe, a menos que você faça esses sacrifícios, não consegue chegar ao topo. Ele não namorava. Ele não fazia as coisas que as outras pessoas da idade dele faziam. Ele só aguentava firme, treinava duro, virou campeão e continuava se superando. É um livro realmente muito bom. Eu recomendo muito que você leia. Filmes, né? Sim, na verdade eu já ouvi essa história. Posso falar sobre isso? Por favor, assista Rocky Sexta. Ele começa desde o início, vai até o final, sabe? E depois se conecta com Creed. Pra mim, por causa da minha idade, o primeiro que consegui ver no cinema foi Rocky Terceira. Quando assisti Rocky Terceira no cinema, fiquei chocado. Foi incrível. Em Rocky Terceira, o Rocky se torna o campeão e continua defendendo seu título. Ele defende o título umas 10 vezes, e aí começa a ficar convencido, sabe? Ele perde aquela fome de lutador, pra simplificar. E então aparece um desafiante que está com fome, igual ao Rocky de antigamente, e o Rocky acaba perdendo. E a partir daí, ele precisa se tornar campeão de novo. É a história até a final, sabe? Ele tem dinheiro, mas escolhe deliberadamente morar em um apartamento caindo aos pedaços e treinar em uma academia velha, fazendo as coisas do jeito antigo. Isso realmente mexeu comigo. Acho que fui assistir ao filme por uns 6 dias seguidos, o mesmo filme várias vezes, porque fiquei muito tocado. O que foi que mexeu tanto comigo? No fim das contas, o Rocky também passou por muitas dificuldades antes de se tornar campeão, mas o filme começa quando ele já é o campeão. Eu não tinha visto o que veio antes. Depois que ele se torna campeão, ele fica arrogante, para de treinar e perde a fome de vencer, e é aí que começa a perder. Isso já não é uma lição por si só? Então, como ele recupera isso? Ele até pensa em se aposentar. Nesse momento, o campeão que o Rocky tinha desafiado e derrotado vai até ele e diz: "Você não é mais o mesmo de quando me venceu. Naquela época, você tinha o olhar de tigre. Mas agora, o Rocky está em uma situação realmente ruim." Eu pensei, uau, que mundo incrível. E fiquei profundamente tocado com a história de como ele se recupera a partir dali. Algumas pessoas simplesmente parariam por aí, mas para mim, o que me prendeu foi que, depois de assistir ao terceiro filme, eu quis ver o primeiro. Por que eu comecei pelo terceiro sem ter visto o primeiro ou o segundo? Então, assisti ao primeiro filme, e acabei ficando viciado nele também. Com o Nuke e tudo mais, ele era apenas um boxeador comum, ou melhor, parecia que tudo já tinha acabado para ele. Ele basicamente estava no fim da carreira, completamente desgastado, abandonado pela academia e sem empresário. Mesmo assim, surge uma oportunidade para o Rocky, e o adversário dele é o campeão mundial. Todo mundo diz que não tem como ele ganhar essa luta, mas o Rocky decide que, mesmo que não consiga vencer, ele não vai cair. Ele toma essa decisão. No 14º round, o Rocky leva um knockdown devastador. Nesse momento, o treinador dele fica gritando: "Fica no chão, fica no chão." Ele está dizendo para o Rocky que está tudo bem perder, que ele já fez o suficiente. Mas mesmo assim, o Rocky se levanta. Eu fiquei profundamente emocionado com esse espírito de luta. Tipo, é assim que a gente tem que ser. Isso me inspirou de novo, e eu comecei a me dedicar de verdade aos meus próprios treinos. E aí, claro, assisti Rocky Segunda. O Apollo, o ex-campeão, começa a relaxar um pouco. Ele pula alguns treinos e é aí que o Rocky vence. Depois, em Rocky Terceira, acontece a mesma coisa com Rocky e ele precisa recuperar tudo. Resumindo, Rocky é a própria vida.
O Sylvester Stallone mostra isso pra gente desde jovem. O Rock continua até hoje, né? Em cada época, ele foi o desafiante, o campeão, enfrentando a Guerra Fria, Rússia contra América. Depois ele se aposenta, vira treinador depois da aposentadoria, mas não consegue largar e acaba voltando. Eu entendo muito esse sentimento. Quando assisti Rock Terceira, era algo para se inspirar mesmo, sabe? O Rock tem que ser assim. No Rock Segunda, ele precisa ser desse jeito, senão não consegue virar campeão. Foi isso que eu pensei. Quando chegou o Rock Quarta, eu já era campeão, então assisti do ponto de vista de um campeão. Mesmo ainda passando por dificuldades, eu vi o Rock sair de não ser campeão para se tornar um, depois perder, e então lutar para voltar ao topo. Aquela fome, aquele impulso básico. Dava para aprender muito sobre a mentalidade de um atleta com isso. E aí, como campeão, eu assistia e pensava, eu também senti isso. E agora, o Rock ficou mais velho e está na posição de ensinar os outros. Essa é outra parte incrível da história. Enfim, eu só. Não me faça explicar, só assista. Todo mundo, de todas as gerações, deveria ver. Você tem que assistir. Não existe outro filme em que você já sabe o desfecho, mas mesmo assim se emociona tanto. Assista com legendas, com certeza. Na tradução japonesa, aquela frase "me stay down" que eu mencionei antes é um pouco diferente. Até hoje, eu amo essa cena. Até hoje, eu assisto enquanto treino na esteira. Por que eu faço isso? Sinceramente, eu falo muito sobre isso, mas nunca me canso, mesmo com nervosismo. Esse filme é como uma bíblia para mim. Eu assisti pela primeira vez no ensino fundamental, e as coisas que me emocionaram naquela época, quando assisto de novo 20 ou 30 anos depois, percebo que minha perspectiva mudou e algumas partes parecem um pouco ingênuas, ou meus sentimentos são diferentes de antes. É isso que eu penso. Mas mesmo assim não perdeu nada do impacto nem hoje. Ainda consigo assistir com os mesmos sentimentos que tinha quando criança, como Tomioka Tsuyoshi quando menino. Eu até lembro de todas as falas que me emocionaram nas mesmas cenas. Quando ver Rock, foque no 14º round, não no 15º. Ele cai no 14º round. E quanto à música? Sabe, se eu não tivesse jogado rugby, provavelmente teria querido ser cantor. O motivo é que você pode lotar o Tokyo Dome. O público é enorme. Se for pelos números, a música é simplesmente incrível. Eu adoro assistir shows ao vivo com dezenas de milhares, até centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares? Isso é Queen. Porque é o Queen. Eles conseguem lotar um estádio inteiro e ainda envolver o público até lá em cima nas arquibancadas. Na época das arenas e estádios, eram 70 mil pessoas, e quando lotavam os bares, chegava perto de 100 mil. É assim mesmo, eu realmente amo shows ao vivo. Falando em filmes, como Bohemian Rhapsody. Sim, eu também assisti esse. E mesmo sendo sobre o Queen, pra mim, tudo gira em torno de The Show Must Go On. Pra mim, não é a melodia, são as letras que realmente me tocam. Acho que essas letras me lembram antigos hinos de luta ou de como eu me sentia antigamente, algo assim. Será que eu acabo amando esse tipo de música? Eu sou mais do tipo que gosta do lado B. Mesmo quando o lado A fazendo sucesso, eu escuto o lado B e fico emocionado. Esse é simplesmente o meu jeito. Sabe, existem artistas populares como Southern All Stars e outros, né? Isso não é minha praia. Quando todo mundo curte Southern, eu não escuto. Quando todo mundo curte algo, eu também não escuto. Mas como eu amo música, quando eu escuto, acabo gostando das letras de músicas que ninguém mais conhece. É esse tipo de coisa que eu gosto. Por exemplo, se eu penso em uma música que eu lembro, sinceramente fico meio envergonhado de falar. Por que não? Você já chegou até aqui. Tipo, quando todo mundo está ouvindo Olivia ou algo assim, eu fico tipo, não, na verdade eu prefiro essa outra música. Também é uma música meio triste? Eu sou do tipo que escuta música triste e pensa, cara, como eu sou coitado. Mesmo não sendo tão bom, eu me esforço muito pelo meu salário anual, então acabo conectando esses sentimentos. Tipo, por que eu tenho que passar por treinos tão difíceis e frustrantes? É porque eu ainda não sou titular, então me forço para conseguir ser um titular. Essa é a raiz de tudo. Estou treinando ou ouvindo música. Todo mundo coloca algo tipo Hayabusa no último volume, mas eu não sou assim. Eu curto mais aquelas músicas de amor esquecidas, esse tipo de vibe. Naquela época, o Sogo Hamada fazia muito sucesso, mas em vez de ouvir Another Saturday, eu escutava outra coisa. Então, eu sempre escolhia as músicas que não eram os grandes sucessos e simplesmente não consigo me envolver com letras com as quais não me identifico. Até hoje, eu costumo preferir músicas sobre ser amado por uma mulher ou desejando ser amado assim, querendo ser elogiado desse jeito, ou mesmo depois de me tornar um atleta de ponta, querendo ser visto dessa forma. Existem músicas assim, sabe? São esse tipo de música que eu escuto. Antes de um jogo, enquanto todo mundo está ouvindo algo animado, eu sou o único ouvindo músicas lentas. Esse era simplesmente o tipo de pessoa que eu era. Provavelmente é o meu jeito único de me controlar. Até hoje, ainda escuto as mesmas músicas repetidas vezes. Mas, sabe, meus interesses mudam todo mês. Com restaurantes é a mesma coisa.
Se eu encontro um lugar bom, só vou lá. E com músicas também, fico ouvindo só aquela música, mas faço uma rotação direitinho. Eu adoraria se as pessoas pudessem comentar, compartilhar como usam a música ou recomendar músicas com letras que tocam vocês ou músicas que são simplesmente muito boas. Por favor, me avise. As pessoas costumam citar frases famosas de celebridades que enfrentaram adversidades, ou falar sobre palavras marcantes de figuras conhecidas que ficaram na memória delas. Para mim, não se trata de palavras, se trata de Jiro Shiraizu. E eu só achava que ele era muito estiloso para a época dele. É a aparência dele, sabe? O visual dele. Claro, o que ele conquistou e o passado dele também são incríveis. E o fato de ele ter jogado rugby faz parte disso. Mas, sinceramente, ele é simplesmente muito legal. Talvez seja o jeito como ele envelheceu. Esse é meio que o meu ideal. Por isso também gosto do Alain Delon. E queria ter olhos como os do Alain Delon. Queria que meus olhos fossem azuis como os dele. Então, eu realmente admiro coisas legais. Eu realmente admiro coisas bonitas. Isso faz parte de quem eu sou. Jiro Shiraizu não era super musculoso nem nada assim, mas para a época dele, mesmo sendo japonês, ele combinava muito com aquele estilo ocidental, usando jeans, ficando ótimo de terno, sendo inteligente e simplesmente tendo aquela presença. Até as capas dos livros com a imagem dele me pareciam super estilosas. Por isso, acabei lendo vários livros sobre ele. É meio impressionante ser atraído pela aparência de alguém desse jeito. Depois de vê-lo e ler aqueles livros, percebi, uau, ele realmente era uma pessoa incrível. Nos dias de hoje, isso é meio triste, né? Acho que a maioria das pessoas esperaria que eu mencionasse atletas ou algo assim, mas não é o meu caso. Se você tivesse que escolher entre a palavra gratidão e a palavra esforçado, com qual delas você mais se identifica? Simplificando, entre Shigeru Nagashima e Katsuya Nomura, qual você prefere? Pra mim, é o Nagashima. Essa pessoa é simplesmente incrível. Eu realmente quero ser assim. Quero ser desse jeito. É como uma admiração pelo gênio. Ou melhor, ele é alguém que realmente consegue empolgar as pessoas, né? É tudo sobre essa empolgação. Mas, pra ser sincero, eu nem sei o que estou falando metade do tempo. Então não é como se eu quisesse ser exatamente assim. Se você procurar Shigeru Nagashima no YouTube, vai encontrar todo tipo de jogada engraçada, jogadas incríveis e momentos simplesmente sensacionais. E eu ainda adoro assistir a isso até hoje. É simplesmente muito divertido. O jeito que ele fala faz sentido. Ou melhor, eu acho ele realmente incrível. Quando ele batia aqueles home runs naquela época, ele dizia coisas como "e acho que foi num ângulo de 45 graus", ou talvez 43 graus, meio que chutando o ângulo. Mas quando a TV analisou, acabou sendo mesmo 43 graus. Normalmente, você não saberia em que ângulo a bola voou, né? Tipo quando Tomioka chutou uma. Eu não faço ideia de qual era o ângulo daquela trajetória. Você simplesmente não consegue perceber. Confiram as grandes jogadas no jornal. Pessoal, sabe como é? Ele dizia coisas tipo, e se vier assim, então vai sair daquele jeito. E realmente demonstrava. Foi ele quem realmente animou todo mundo. Ser forte em momentos decisivos, conseguir entregar quando mais importa, isso é realmente importante, né? Tipo, rebater um home run na frente do imperador, ou fazer aquelas grandes jogadas bem na hora que mais precisa. Isso é simplesmente incrível. No fim das contas, tem que ser o Mister, né? Depois de ouvir tudo isso, dá pra sentir quem é o Tsuyoshi Tomioka como pessoa. A única coisa que me surpreendeu foi a parte da música. Quanto a mim, sou mais do tipo esforçado, não tão intenso assim. Gosto de músicas que parecem um incentivo suave para a vida, e não é como se estivessem te animando diretamente. É mais como se você sentisse amor. Quando alguém só diz sim, é meio difícil de explicar, sabe? Se algum dos meus colegas de classe visse isso, ia entender na hora. Era assim que todo mundo era. Era algo tão familiar, mas eu sempre fui um pouco diferente dos outros, mesmo sendo todos próximos. Eu ficava falando sem parar sobre por que o lado B era tão bom. Então, só imagina o jovem Tomioka. Esse sentimento foi passado dentro de mim esse tempo todo, e eu cheguei até aqui sem mudar nada. Sou muito grato por isso, porque meu primeiro sonho se realizou, e ainda tenho aquela mesma sensação de que está tudo bem continuar sonhando do jeito que sempre sonhei. Se eu não tivesse realizado meu sonho através do rugby, talvez eu pensasse que não era permitido sonhar, ou que esforço não vale a pena. Provavelmente eu teria acabado com algumas crenças negativas enraizadas em mim. Mas como consegui encerrar com a melhor carreira que eu poderia imaginar, consegui seguir para a próxima etapa da minha vida exatamente como eu era. Acho que isso também se tornou um verdadeiro trunfo para mim nas vendas. Isso me permite pensar nas coisas de uma forma simples e direta. Na verdade, isso é uma parte importante da minha estratégia. Desta vez, eu combinei minhas próprias sensibilidades e experiências com algo a mais. Agora, nós criamos uma espécie de sala de estratégia, e lá dentro, eu tenho acesso a formas de pensar que naturalmente eu não teria. É assim que funciona. Então, quando você tem algo assim para te apoiar, as coisas realmente aceleram. É como se você estivesse ganhando cada vez mais armas para usar. Se alguém que está assistindo isso pensar, ei, Sr. Tomioka, eu também tenho algo assim, por favor, me avise. Eu realmente gostaria de ouvir sobre isso. Enfim, vamos encerrar por aqui e ir assistir Rock. Por favor, assistam Rock, começando pelo primeiro. King, obrigado mais uma vez por hoje.